Olá, girassóis! Hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância da gente se colocar diante da presença de Deus e ter sempre em mente que a todo momento Ele nos vê. A primeira vez que eu escutei isso de Deus te vê, Deus está vendo, Deus está olhando, Deus sabe, né? Essa questão da onipresença de Deus foi um momento que eu tava meio agitada assim e a minha mãe pensou que eu tava fazendo alguma bagunça. E ela falou pra mim: "Olha, eu não vejo tudo que você faz, mas Deus vê, viu?" E quando ela falou isso, eu pensei: Deus é malvado. Ele vai brigar comigo. Eu não tô fazendo nada. Mas como assim Deus tá vendo? Eu não tô fazendo nada. Então eu fiquei com aquela ideia de que Deus era meio malvado. Bom, a segunda vez que isso aconteceu, né, que eu, tipo assim, de fato percebi, né, escutei isso e de fato aprendi isso, né, peguei pra mim pra pensar sobre isso, foi um retiro que eu estava. Eu acredito que era um retiro da catequese ou alguma coisa assim. Eu era meio adolescentezinha. Era um retiro com bastante adolescente, era num convento. A irmã falou que Deus tá vendo, não dá pra esconder nada de Deus. E ela falou de uma forma assim tão impactante, sabe? Que eu também fiquei assustada. Só que diferente de quando eu era criança, eu, né, fiquei assustada assim quando eu era criança e tal, mas tá bom. Pensei, não tô fazendo nada de errado, não tem problema. Mas no momento em que a irmã nesse retiro falou isso, que Deus via tudo, que a gente não conseguia esconder nada dele, isso foi um pouco traumático pra mim. O que eu fiz? Eu me lembro que a gente tava num retiro, né, não tinha muito o que fazer, mas eu escutei aquilo e não consegui escutar mais nada. Eu fiquei com aquilo na mente e eu falei assim: eu não tenho privacidade, eu não tenho autonomia. Me senti tão mal que eu sentia como se Deus estivesse vigiando cada pedacinho de mim, cada passo que eu dava por maldade, assim, sabe? A sensação que eu tinha era que ele queria a todo tempo praticar uma justiça comigo, tipo, fazer eu pagar pelo mínimo detalhe, por cada passinho torto que eu desse. E nesse momento, né, eu tava lá no meio de todos os adolescentes, eu me lembro que eu me levantei da cadeira e falei que eu tinha que ir no banheiro. Eu fui no banheiro, era um banheiro grande assim, né? E eu me tranquei no banheiro e comecei a chorar. Porque aquilo pra mim foi uma experiência tão errada do que seria a onipresença de Deus, que eu fiquei pensando, nossa, é tudo tão ruim, eu vou vivendo a minha vida e o tempo todo tem um julgamento me vigiando. Foi a ideia que eu tive, ideia também muito errada. Por fim, em 2015, eu tive uma verdadeira experiência com a onipresença de Deus. Eu pude perceber de fato o que era esse Deus me ver. 2015 foi quando eu aprendi a fazer oração mental, né, meditação. Eu aprendi a ter oração íntima. E foi nesse momento, nessa experiência, assim, para ser bem exata, foi no primeiro dia de oração que eu pude perceber isso assim de uma forma muito clara. Eu pude notar que Deus, ele está comigo, mas um estar comigo amoroso. É uma presença amorosa que eu pude sentir de fato o que era isso, o que era a onipresença de Deus, o que era se colocar diante dele e se sentir diante dos olhos de Deus, que tem um Deus que é muito superior a você, que está o tempo todo sabendo de todas as coisas. E isso, pela primeira vez, me gerou uma tranquilidade, me gerou uma paz de que, tipo assim, eu estou nas mãos de alguém muito superior, de alguém que tem... Nossa, chega até a me arrepiar. De alguém que de fato tem o controle de tudo, compreendem? Foi o primeiro momento e desde ali eu comecei a construir de fato a ideia de que Deus me vê, Deus me olha, né? Senhor, eu sei que tu me sondas, de uma forma muito mais amorosa, muito mais íntima, boa, muito diferente da que eu estava construindo antes, mas não da forma correta. Eu confiava tendo fé, mas a minha fé, ela não era tão perfeita. Não que ela seja perfeita agora, estamos todos a caminho, né? Estamos aqui todos tentando ser gerações. Enfim, a minha fé se tornou melhor depois desse momento, depois que eu consegui entender melhor a presença de Deus e os olhos dele para comigo, né? O olhar dele
para mim. Uma outra coisa que acontecia muito é que antes de eu entrar na oração íntima, né, aprender um pouco mais sobre isso, eu rezava como um papagaio, assim, né? Eu tinha oração espontânea, eu não fazia só as orações assim decoradas, né, as orações prontas, eu tinha oração espontânea sim. Só que eu chegava na oração, falava tudo e não escutava Deus, né? Não esperava a resposta dele. E isso impedia que o diálogo acontecesse, né? Eu ficava sempre ali como um papagaio, né? Falando, igual a noiva agitada, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vê o card. Enfim, esse foi o despertar da minha consciência. O perceber, Deus está sempre comigo, mas Ele está sempre comigo por amor. Ele está sempre comigo me amando. Isso foi um divisor de águas. Falando um pouquinho sobre esse despertar da consciência, semana passada eu comentei um pouco no Instagram sobre essa consciência, de como todo ser humano é capaz de escutar a Deus por meio da consciência. Claro que a gente tem que estar constantemente formando bem a nossa consciência, ter uma consciência pura, mas por meio dela a gente escuta a voz de Deus. O catecismo vai dizer, peguei aqui bem um resuminho, tem todo um contexto da consciência no catecismo, aconselho muito que vocês leiam tudo, mas eu peguei uma frasezinha bem pequena do resumo. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Ou seja, na consciência, Deus nos fala, é como se fosse o sacrário. O sacrário é onde fica Jesus Eucarístico, né, na nossa igreja, nossa paróquia, na nossa capela, na nossa comunidade. Mas, em nós, seres humanos, Deus está ali na consciência, que é o sacrário dele, aonde a gente precisa fazer silêncio para escutar a voz dele. Eu cheguei a comentar também lá no Instagram que não dá para escutar um sussurro no meio de uma balada, no meio de uma festa. Por isso é necessário que a gente faça silêncio para escutar a voz de Deus na nossa consciência, senão a gente fica, né, perdido no meio de tantos barulhos e não escuta a voz dele. Bom, outros momentos que eu percebo fortemente a presença de Deus assim, e não é nem algo que eu busco a presença dele, mas que acontece muito naturalmente, é quando alguém falece. Recentemente, o meu tio faleceu, inclusive peço as orações de vocês por ele, pela família também. Eu pude também presenciar, 5 anos atrás, o falecimento da minha avó materna, e em todos esses momentos, Deus me agraciou com o fato de eu sentir muito a presença dele, de ter a consciência de que o controle está plenamente na mão dele. Claro, né, o nosso livre-arbítrio não é ferido por isso, mas ele tem o controle de tudo. E isso foi algo que eu revivi agora recentemente, então também foi um despertar para que eu pudesse gravar esse vídeo e falar um pouco da importância de se colocar constantemente na presença dele. Para sair um pouco do meu âmbito, assim, né, da minha experiência pessoal, de tudo que aconteceu comigo, né, de fatos e fatos relacionados à minha pessoa, eu quero comentar, assim, alguns exemplos de pessoas, né, de santos, conseguir exemplificar melhor para vocês essa questão da presença de Deus. Antes disso, eu quero mencionar um livro, que é este daqui, A Prática da Presença de Deus, que foi escrito pelo irmão Lourenço da Ressurreição. Ele se dedicou à vida religiosa e ele defendeu fortemente a prática da presença de Deus. Nesse livro, é um livro pequeno, né? É um livro de bolso, veio como brinde da minha biblioteca católica no box de Santa Teresa d'Ávila. Eu vou deixar na descrição para vocês baixarem, tá bom? Eu recomendo fortemente. Bom, o irmão Lourenço, ele tinha uma certa dificuldade em adaptar tudo que ele aprendia sobre vida de oração no dia a dia dele. E tendo essa dificuldade, ele resumiu todas as práticas de vida espiritual a uma única coisa, que é se colocar diante da presença de Deus. Praticar isso o tempo todo, todos os dias, todos os segundos, o tempo todo mesmo. Como conseguir isso? Ele diz que é um pouco difícil, é um hábito que precisa ser buscado constantemente e é um esforço, de fato, lembrar-se o tempo todo de se colocar diante de Deus, que Deus está vendo os atos que você está fazendo e que tem ali um ser
superior a você, que merece ser amado, que merece ser louvado, e por meio das coisas do dia a dia que você vai fazendo, você vai louvando e glorificar o nome dele por meio das ações cotidianas. Esse fator de se colocar diante da presença de Deus, ele é fundamental na oração. Toda vez que você vai rezar, você precisa forçadamente colocar-se na presença de Deus, porque senão você vai ficar com aquela ideia de que você está falando com você mesmo, sabe? Você precisa de fato, eu estou falando com Deus, o meu Criador, com o meu Salvador. Então isso é fundamental na vida de oração, mas apenas na vida de oração ainda é muito pouco. A gente precisa transbordar isso para todos os momentos da nossa vida. O irmão Lourenço, por exemplo, ele cozinhava, na casa para os outros irmãos religiosos. Ele dizia como ele estava ali no meio das panelas e ele se imaginava sempre cozinhando para Deus, na presença de Deus. E assim, ele estava sempre em oração, mesmo que fazendo outras atividades. Eram necessárias ali e que na nossa vida também são muito necessárias, principalmente para os leigos, A gente não tem uma vida tão voltada ao serviço religioso. Então a gente precisa adaptar a nossa vida para que toda ela seja uma oração, para que toda ela seja dedicada a Deus, que esteja diante dos olhos de Deus e que seja agradável a Ele. Ele escreveu várias cartas incentivando as pessoas a praticarem a presença de Deus, e ele também falava assim que no começo é uma coisa difícil, mas ele sempre insistia, batia nessa mesma tecla, é fundamental, e se a pessoa faz somente isso, ela já vai conseguir grandes frutos espirituais. No começo vai ser doloroso, vai ser contra a vontade, mas depois, quando a gente vai ganhando o hábito de se colocar constantemente na presença divina, então aquela presença ela vai se tornando prazerosa. Todas as nossas ações vão ganhando uma satisfação maior, uma verdadeira consolação. Ele chega a comentar também que não só ele se sentia consolado, sentia aquele prazer em estar na presença de Deus, mas também os outros irmãos ao redor dele sentiam que ele era um homem de Deus e que ele estava sempre na presença de Deus. Então, apesar do fato dele praticar aquilo intimamente no interior dele, ele colocava a sua consciência diante de Deus, os seus pensamentos, as suas ações, as outras pessoas também eram beneficiadas por causa dessa prática dele. Tem uma frase, que diz que a melhor coisa que a gente pode fazer pelos outros é nos tornarmos santos. Porque um santo, como diz o Padre Paulo, ele não foi feito para ficar escondido, mas para brilhar, incendiar, para iluminar a igreja toda, para iluminar o mundo. Agora vamos para os exemplos. Os exemplos são 3. O primeiro deles eu escutei hoje é dia 10 de fevereiro, eu escutei na homilia do Padre Paulo Ricardo. Eu escuto todas as homilias diárias dele, também as dominicais, sempre que posso eu estou consumindo constantemente o conteúdo do Padre Paulo. Nessa homilia, o Padre Paulo comenta sobre como a gente precisa estar constantemente diante dos olhos de Deus e de que a gente não tem que se importar em agradar os demais. A gente não tem que ficar pensando em o que os outros vão pensar, o que eu vou fazer para seguir o politicamente correto, para estar nas regrinhas do mundo, etc, etc. Mas não, a gente precisa colocar a nossa consciência diante de Deus e buscar agradar a Ele somente. O outro exemplo foi uma coisa que eu escutei o professor Olavo de Carvalho falar uma vez. Ele dizia que ele não se importava com nada que fizessem ou que falassem sobre ele, porque o juiz dele era apenas Deus. Tudo que ele fazia era para agradar a Deus. Então Deus era o juiz e não as pessoas, o mundo, não as atitudes externas, mas apenas Deus. É exatamente assim que nós todos devemos viver, querendo agradar sempre, constantemente a Deus. Não agradar aquele parente, não agradar aquele vizinho, não agradar aquele amigo. Não, a gente tem que buscar agradar a Deus. E como disse o Padre Paulo na homilia, eu vou deixar ela na descrição para vocês verem ela completa. Como ele disse, quando a gente busca agradar a Deus, nós também estamos agradando as pessoas de Deus.
As pessoas que não gostam que a gente agrade a Deus é porque elas têm ali um pacto com a maldade. Elas não querem que você viva a vontade de Deus, porque elas são contra Deus. Então, a partir do momento que a gente busca agradar a Deus, a gente vai estar agradando as pessoas que também querem agradar a Deus. Da mesma forma lá que o irmão Lourenço, ele não é canonizado ainda, o irmão Lourenço agradava a todos os confrades dele, né? Porque ele estava sempre agradando a Deus e assim ele agradava a todos. E o terceiro exemplo que eu gostaria muito que vocês seguissem mesmo, que vocês adaptassem para a vida de vocês, é algo que eu sempre me lembro, sempre me recordo. Quando eu estava lendo o livro História de uma Família, que é sobre a família de Santa Teresinha, fala muito sobre São Luís e Santa Zélia, né? Todo o contexto deles, assim, a vida, a França também. Então, é um livro muito bom, recomendo. Quando eu estava lendo esse livro, teve uma coisa que me marcou. São Luís, ele era um homem extremamente virtuoso, um homem santo. Santa Teresinha até diz que Deus deu pais para ela mais dignos do céu do que da terra. Então, de fato, eles eram santos aqui neste mundo, né? Coisa mais maravilhosa isso. E ela pôde presenciar e também, né, se santificar. Deus seja louvado. São Luís, ele tinha alguns hábitos. Esses hábitos, eles ajudavam com que ele ficasse sempre com os olhos fixos no sol. Ele queria ter uma vida religiosa, mas não foi possível. E acabou que a missão dele, a missão que Deus tinha para ele era o matrimônio, né? E graças a Deus por isso. Que seria de nós sem Santa Teresinha? É impensável, né? Tudo que não aconteceria se a gente não tivesse a vocação de São Luís Martin sendo realizada, né? Deus seja louvado por tudo isso. Como eu sempre falo, Deus sabe o que faz, né? As coisas vão seguindo um ritmo que Ele designou e essa é a melhor forma. Por mais que às vezes seja doloroso pra gente, por mais que às vezes vá contra a nossa vontade, a vontade dele é sempre melhor e superior à nossa. Uma coisa que São Luís Martin fazia era espalhar pela relojoaria dele, que era onde ele trabalhava, várias frases que ajudassem ele a perseverar no caminho da santidade, que não permitissem que ele caísse em tentação. E uma dessas frases que eu achei assim sensacional é Deus me vê. Ele tinha lá escrito na relojoaria dele, Deus me vê. E essa frase, que pode parecer uma coisa simples, mas que toda vez que ele via, ele se lembrava que o olhar de Deus estava sobre ele, que Deus estava constantemente cuidando e olhando pelo trabalho dele, que pelo trabalho dele ele deveria glorificar a Deus, que pelo trabalho dele ele deveria se santificar. Então, o simples fato de escrever essa frase e deixar ali disposta para que ele sempre a visse, sempre a olhasse, sempre relembrasse, fazia com que toda a vida dele ganhasse um novo sentido, que ele conseguisse dirigir os atos, as ações dele, todas para Deus. Deus me vê, Deus te vê. Eu aconselho mesmo você a também adotar essa prática, escrever em algum lugar, talvez em um caderno, uma agenda, num fundinho de celular. É importante que a gente tenha a consciência constante de que Deus está nos olhando, de que Deus está nos vendo e de que esse olhar é amoroso, que o simples olhar dele para nós já é um ato de amor. Imagina Deus Todo-Poderoso ali, voltado para você, para cada mínimo detalhe, para cada pequeno ato que você tem ali dentro do seu coração que você mesmo não sabe. Deus te vê. Isso deveria ser espantoso para nós. Meditar isso agora. Deus está me vendo. Deus te vê. É, de fato, muito importante, fundamental se colocar constantemente na presença de Deus, praticar isso. Como o irmão Lourenço diz, é difícil. É, porque às vezes a gente tem tantas coisas passando na nossa cabeça, tantos afazeres, uma rotina para seguir,
coisas que dependem de nós. Então, às vezes é difícil mesmo, mas é muito necessário que a gente se esforce. Porque quando a gente coloca a nossa consciência diante de Deus, Ele pode guiar a nossa consciência. Assim, a gente também está sendo a noiva número 1, né? Aquela noiva entregue, que está disposta a escutar o que Deus quer para ela, está disposta a comer o prato que Deus preparou. E a gente tem que lembrar que para quem está em estado de graça, Deus não está na nossa consciência, no nosso coração, apenas como um Deus criador, mas Ele está em nós como amigo. Já não vos chamo servo, mas amigos. Sempre conosco como amigo. E não como qualquer amigo, mas um amigo todo-poderoso. Um amigo que sabe melhor do que você o que você precisa. Um amigo que pode guiar a sua vida da melhor forma possível. O amigo é o amigo, entende? É o amigo superior a todos. O amigo que pode fazer da água vinho, literalmente, e do vinho sangue. Gente, ele tá com você e tá te vendo. É surpreendente, é maravilhoso, é sensacional. E como ele nos ama para de fato se colocar nessa presença, né? Eu, uma simples mortal, Deus está me vendo, está pensando em mim, está preocupado comigo nesse momento. Eu aconselho mesmo que vocês adotem essa prática e se esforcem para praticá-la o tempo todo, o máximo possível. E que seja assim pelo resto da nossa vida, não só hoje, não só amanhã, mas para sempre. A gente tem que se esforçar. A porta é estreita, né? A gente tem que ter essa labuta, esse trabalho. A gente agora, se colocando diante dos olhos dele, vai ajudar para que um dia nós estejamos face a face, olho no olho, realmente vendo, sem véu. Que nós possamos então praticar isso a partir de hoje, a partir de agora, para sempre. Eu espero mesmo que você, depois de ver esse vídeo, não vai esquecer isso. Eu não tô gravando um vídeo simplesmente para que você escute isso e fale, nossa, que legal, dê joinha, comente ou faça qualquer coisa, mas que você de fato coloca isso em prática na sua vida. Se esforce, comece de manhã. Na oração da manhã eu vou fazer isso. Meio-dia, se coloca na presença de Deus. 3 horas, se coloca na presença de Deus. 6 horas, 9 horas, na hora de dormir, vai se esforçando. Eu vou tentar trazer alguns exercícios que ajudem a gente a se colocar diante dos olhos de Deus. E algumas boas ideias, assim, podem ser bem úteis, tá bem? Eu vou compartilhando com vocês. Agora, eu quero que vocês façam uma oração comigo, uma oração que a gente vai pedir a ajuda de Deus para que nós tenhamos força de se colocar constantemente na presença dele. Vamos lá? Repete comigo. Senhor, quero estar sempre diante de ti. Sei que me vês agora. Me ajude a cumprir o propósito que agora irei fazer. Virgem Santíssima, minha Santa Mãe, guiai-me diante dos olhos de seu Filho e ajudai-me a perseverar nesta prática. Meu anjo da guarda, lembre-me durante o dia que não estou só, mas que estou sempre diante do Todo-Poderoso. Senhor, quero viver sempre diante da vossa presença. Amém. Só mais uma coisinha. Hoje é dia 11 de fevereiro e nós estamos completando 2 anos de canal. Eu agradeço muito vocês que estiveram aqui. Eu sou muito grata a Deus também, a Nossa Senhora de Lourdes, ao título que eu consagrei esse canal, né? Nossa Senhora. Peço também que vocês rezem por tudo que há de vir nesse ano de 2021, para o canal, para o apostolado em si, para os girassóis. Peço que vocês rezem. Pausa o vídeo aí, reza uma Ave Maria, rapidinho. Eu fico muito grata. Falando em ser grata, se você gostou desse vídeo, aproveita e dá um like aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa aprender também sobre a prática da presença de Deus, que ela se torne um verdadeiro girassol. Deus seja louvado. Salve Maria!